Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o Frankenstein, um dos monstros mais famosos da cultura pop que pode ser visto em vários lugares. Penny Dreadful, Hotel Transilvânia, Supernatural, mais recentemente o filme Pobres Criaturas tem várias referências ao monstro. Mas hoje a gente vai falar da história original do Frankenstein. Ele apareceu pela primeira vez em 1818 em um livro da Mary Shelley. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos contar essa história. Mas a história começa com o Victor Frankenstein, um menino de uma família bem rica e bem respeitada da Genebra, que era bem curioso e que perdeu a mãe até que bem novo. E quando ele vai para a faculdade, ele fica completamente apaixonado pelas ciências naturais. Então ele passa alguns anos na faculdade sem voltar para casa, completamente focado na ciência, e ele descobre o segredo da vida e da morte. Ele se torna capaz de dar vida a algo, apesar dele ressaltar que não é nada fácil preparar um corpo ou achar um corpo capaz de receber a vida. Só que o Victor era um jovem muito determinado, então ele passou alguns meses roubando túmulos e montando um corpo capaz de receber vida, a criatura dele, né? E assim que o Frankenstein, o monstro, né, vem à vida, o Victor percebe que ele cometeu um erro muito grave e ele sai para tomar um ar. E quando ele volta, o Frankenstein já não estava mais lá. E assim, o Victor começa a ficar muito doente, ele cria uma repulsa a tudo que lembra ele as ciências e ao apartamento onde ele concebeu o monstro. Só que ele não fala nada para ninguém. Por sorte, um amigo dele foi estudar na mesma faculdade em que ele estava, e esse amigo, o Harry, começa a cuidar dele até que ele melhora. Então chega o inverno e o Victor estava muito ansioso para voltar para casa, porque a neve fez com que ele atrasasse a viagem várias vezes. Vamos lembrar que nessa época o transporte era carruagem, não era tipo assim, vou pegar um ônibus e vou voltar para casa rapidinho. Era um negócio que tinha que ser muito bem planejado. Enfim, enquanto ele estava esperando esse momento de voltar para casa, né, o Victor recebe uma carta do pai dele, dizendo que o irmão caçula dele, o William, tinha sido assassinado. E isso acabou com ele ficou muito triste, né? E quando ele estava voltando para casa, nos bosques ao redor da cidade, ele vê o Frankenstein de longe. E naquele momento ele teve certeza absoluta que o monstro era responsável pela morte do irmão dele. A princípio, ele até queria ir atrás dele, mas isso ia ser inútil, porque no quesito aptidões físicas, o Victor era muito inferior. E o monstro foi embora, ele subiu uma montanha que tinha ali perto. Quando ele chega em casa, ele encontra a Elizabeth, que é tipo uma prima barra irmã de criação barra noiva dele, e ela tava se culpando muito pela morte do William. O lance é que o William tinha pedido pra ela deixar ele usar uma correntinha com o retrato da mãe que tinha falecido, né? E ela deixou. E nessa época, as joias valiam muita grana. Então essa correntinha valia um bom dinheiro. E a Elizabeth deixou ele usar e ela tinha certeza que ele tinha sido assassinado por causa disso. E daí ele descobre que uma das empregadas da família tinha sido acusada pelo assassinato do irmão dele porque encontraram a correntinha na roupa dela. Apesar disso, a Elizabeth acreditava na inocência dela e o Victor também. E só pra gente explicar esse rolê da Elizabeth, quando o Victor era mais novo, os pais dele faziam muitas obras de caridade. Em uma dessas obras, eles conheceram a Elizabeth, que era órfã. E daí a mãe dele ficou encantada com a menina e decidiu pegar ela pra criar. E daí eles diziam que a Elizabeth era uma prima deles. Enfim, chegou o dia do julgamento e o Victor não podia falar nada, porque a história dele dava a entender que ele era insano. Ele ia parar num hospício se ele falasse isso. Mesmo assim, a Elizabeth testemunhou a favor da empregada, mas ela confessou e foi condenada. Depois ela disse pra Elizabeth que só tinha confessado pra conseguir uma absolvição, porque ela queria ir pro céu. Afinal de contas, naquela época, esses crimes muito pesados, a pena pra eles era a morte. E isso mexeu muito com o Victor, porque ele se sentia responsável pela morte das duas pessoas. Então, depois do julgamento, a família foi para um tipo de casa de campo. E lá o Victor fazia várias caminhadas noturnas, remava à noite e com o tempo ele foi melhorando. Em uma dessas caminhadas pelo bosque, o Victor vê o Frankenstein vindo até ele. Então o monstro disse que ia contar a história dele e que depois ia deixar o Victor decidir se ele ia assombrar a humanidade ou se ele só ia ser um tipo de vizinho. Assim que o monstro acordou pela primeira vez, ele ficou super desorientado. Ele não sabia como falar, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia nada. E quando ele descobriu como andar e que ele podia andar, ele simplesmente fugiu para a floresta que ficava próxima à faculdade. Ele viveu ali durante alguns dias e foi descobrindo que ele tinha sensações, tipo fome, cansaço, frio. E por sorte ele encontrou uma fogueira que tinham abandonado ali. Depois de um tempo ele decidiu continuar andando e abandonou a fogueira, que foi um sacrifício muito grande para ele, mas não demorou muito para ele achar uma pequena vila. E
Daí ele viu ali a cabana que ele achava mais bonitinha e só foi entrando. E assim que ele botou os pés na cabana, foi um caos. Foi criança berrando, mulher desmaiando, homem se juntando pra expulsar ele, porque ele não podia ficar ali. E daí ele foge pra uma pequena fazenda que tinha tipo uma casa principal e uma cabaninha que tava meio abandonada. Ele se esconde ali na cabaninha e começa a acompanhar a vida das pessoas que moravam na casa principal. Ele adquiria um certo carinho pelos moradores da casa, começou a pegar lenha pra eles, limpar o caminho de neve, isso sem que ninguém soubesse. E também começou a se interessar pela linguagem humana, então ele começou a aprender a falar. Na casa morava um velhinho chamado Delacy e os seus 2 filhos, o Félix e a Agatha. Um dia chega uma árabe na casa chamada Saf, e daí o Frankenstein conhece a história da família. Os 3 formavam uma família bem abastada de Paris. E um dia, um mercador árabe da cidade foi acusado de um crime. Ele não comenta qual crime foi, mas o lance é que o julgamento dele foi extremamente injusto e ele foi condenado à morte. O Félix achou isso um absurdo e foi ajudar o cara a fugir. Nesse processo, ele se apaixonou pela filha dele, a Saf. E o mercador foi prometendo dinheiro, prometeu a mão da filha dele, tudo isso para conseguir fugir. Só que o Félix, por educação, foi negando tudo, mas estava apaixonado pela filha do cara. E daí o Félix ajudou o cara a fugir, foi com os 2 até a Itália para manter eles seguros até que o mercador conseguisse voltar para Constantinopla. Só que o que acontece? Esse envolvimento dele na fuga foi descoberto muito rápido em Paris, então mandaram prender o pai e a irmã dele. E quando o Félix ficou sabendo disso, ele ficou desesperado e falou: cara, eu vou voltar para Paris, vou pagar pelos meus crimes, e fez um acordo com a Saf e com o pai dele. Falou pra Saf ficar hospedada em um convento ali na Itália até ele poder voltar por ela. Em Paris, ele também foi preso e ele e a família ficaram 5 meses encarcerados até serem julgados. E no julgamento, eles foram privados de toda a sua fortuna e foram condenados ao exílio. Só que o pai da Saf nunca quis realmente que a filha se casasse com Félix, principalmente por motivos religiosos. Ele tinha horror de ver a filha casada com um católico. Então, assim que ele descobriu da ruína da família do Félix, ele pegou a filha, eles continuaram na Itália, mas ele mandou uma carta pro Félix, mandou uma grana e falou: cara, sem casamento. Só que a Saf também estava apaixonada pelo Félix, então um pouco antes do pai dela voltar para Constantinopla, ela pegou umas joias, pegou uma grana e fugiu pra cabana onde o Félix e a família dele estavam morando, e os 2 se casaram e tal, foi até que bonitinho. E o Frankenstein já tava uns meses nessa cabana, né? Então chegou o dia que ele decidiu se apresentar pra eles. Ele fez isso em um dia que o Félix, a Saf e a Agatha tinham saído pra uma caminhada e o velho tava sozinho. Ele bateu, entrou, os 2 conversaram, afinal de contas o velho era cego. Só que assim que os 3 voltaram, a Agatha desmaiou, a Saf saiu correndo e o Félix foi pra cima do Frankenstein pra tirar ele de perto do pai. E o Frankenstein podia facilmente ter destruído a casa, matado a família, mas ele não fez isso, ele fugiu de volta pra floresta. E pouco tempo depois disso, a família se mudou, porque eles estavam aterrorizados. E nesse bosque, o Frankenstein fica vidrado nessa ideia do criador dele, de por que ele tinha sido criado por uma vida tão miserável, porque ele era tão assustador. E quando ele tinha fugido do laboratório do Victor, ele tinha levado um caderninho. E no meio das anotações, ele descobriu que o criador dele era de Genebra e foi até a cidade. E geralmente ele só se movia à noite para evitar o contato com os humanos. Mas teve um dia que ele estava no bosque e encontrou um menininho, né? E ele segurou esse menino e o menino disse: você não vai querer me machucar, o meu pai é o Sr. Frankenstein. E pronto. E daí o monstro disse: ah, então você é da família do meu inimigo. Então o monstro matou o pequeno William justamente para trazer dor e desespero pro Victor e pegou a correntinha que ele tinha no pescoço. Um pouquinho depois disso, o Frankenstein encontrou uma mulher que estava dormindo. A princípio, ele ficou encantado com ela, ficou olhando, mas aí ele percebeu que se ela acordasse e visse ele, ela ia ter aquela mesma reação que os humanos tinham com ele, ela ia gritar, ia acusar ele do assassinato e todo mundo ia caçar ele. Então ele decidiu que ela iria pagar pelos crimes que ele tinha cometido. Escondeu o colar nas roupas dela e veio todo aquele rolê do julgamento até chegar ao momento que os 2 se encontraram, criador e criatura. Então, depois de contar a sua história, o Frankenstein disse pro Victor que ele tinha se tornado mal porque ele estava sozinho, ele não tinha ninguém nesse mundo. Então o Victor tinha que criar uma mulher para ele, uma noiva, e os 2 iriam viver em alguma floresta ou em algum bosque completamente isolados. E não iam fazer mal nenhum para a humanidade. Mas se o Victor não concordasse com isso, o Frankenstein ia assombrar a família dele e toda a humanidade. Meio relutante, o Victor concorda, mas era um trabalho árduo, porque ele precisava juntar as coisas para preparar um corpo capaz de receber vida.
Nesse meio período, ele até se casa com a Elizabeth, mas enfim, ele monta o corpo. Só que no último minuto, quando ele vai dar a vida, ele tem um pensamento. Ele percebe que ele não tinha como ter certeza que a segunda criatura ia seguir a palavra da primeira. Ele não tinha como ter certeza que os dois realmente iam viver isolados e que ele não estava criando só mais uma criatura para assombrar a humanidade. Então ele desiste e não cria a noiva do Frankenstein. E daí o Frankenstein surta, mata a Elizabeth, a família do Victor, dá um jeito de fugir, mas fazer com que o Victor siga ele. E os dois vão fazendo esse jogo de gato e rato até os confins da Terra, até o Ártico. No Ártico, o Victor estava seguindo o Frankenstein com um trenó, só que o gelo quebrou e ele foi resgatado pela tripulação de um barco. Lá ele conta a história dele pro capitão, né, que tava cuidando dele, e ele foi melhorando, voltando à vida e tal. Só que uma noite o Frankenstein entra no barco e mata o Victor. O capitão tinha visto o vulto dele, né, então o monstro vira e fala que com essa última morte os crimes dele tinham acabado e que a sua existência também estava chegando ao fim. Mas esse é o final do livro, então não dá pra ter certeza. Não dá pra saber se o Frankenstein realmente morreu ou se ele continuou fazendo atrocidades. De qualquer jeito, esse foi o vídeo de hoje e essa foi a história do Frankenstein, um dos monstros mais conhecidos da cultura pop. Espero que você tenha gostado, não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.